Amém, queridos, amém. Eu queria ler 1 Pedro, no capítulo 1, 7 a 9, um dos textos que eu mais amo, não é? Nós podemos dizer que as cartas de Pedro são cartas para crentes na fornalha, não é? No meio da mais profunda perseguição e aflição e sofrimento. Ele diz assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Eu percebo na nossa geração ainda mais profundamente que as pessoas têm uma ideia de que a alegria em Deus e o deleite em Deus, essa coisa que Pedro está chamando de alegria, na qual vocês crendo exultais, ele usa várias palavras poderosas, exultais com alegria indizível. Algumas pessoas pensam que a alegria é algo importante, não é? Mas é algo que não é central, não está no centro, não é algo que define as coisas. E para Jonathan Edwards, por exemplo, a alegria é central e essencial para o que significa ser Deus. Você não tem como entender quem Deus é sem entender que a alegria é central, e ela é central no que significa glorificar a Deus. Então você tira a alegria e você não tem nenhuma ideia correta, bíblica, de como glorificar a Deus e nem de quem Deus é. Então você vê, ela é central. A alegria não é uma questão ética secundária na vida cristã. Importante, uma questão ética, é certo, é onde devemos estar, mas a alegria é uma ontologia fundamental da vida cristã. É parte do que significa ser Deus, é a alegria de Deus. Você jamais vai entender Deus sem compreender isso. E a alegria não é a cereja do bolo da obediência cristã. Quanto mais maduro eu ficar, quanto mais eu crescer, então eu vou ter alegria. Essa é algo que é bom, não é como a cereja no bolo, mas é óbvio que não é o bolo, não é? E a alegria não é a cereja do bolo da obediência cristã, é um elemento essencial em toda a obediência que exalta a Deus. Onde não há alegria, Deus não está sendo obedecido. Qualquer coisa que eu faça, por exemplo, Paulo diz, por tristeza ou necessidade, então o amor de Deus não pode se derramar sobre aquilo. Então é um elemento essencial em toda a obediência que exalta a Deus. Não há verdadeira divindade quando você não compreende que a alegria em Deus é central, e não há verdadeira virtude sem alegria. Qualquer coisa que você possa imaginar sem alegria não é uma virtude. Portanto, podemos dizer, eu creio, sem exagero, que Jonathan Edwards elevou a alegria ao lugar de uma importância infinita. Eu realmente acho que depois que a Bíblia foi dada a nós, ninguém escreveu coisas mais elevadas do que Jonathan Edwards, em todo esse período da história da igreja. Então, Jonathan Edwards levou a alegria a um lugar de infinita importância. Isso é infinito como é essencial para o ser divino infinito, não é? Para você enxergar Deus. Infinito como essencial para a nossa união eterna com o ser infinito. Então você vê que a alegria é infinita tanto para você ver Deus, como para você ter um relacionamento verdadeiro com Ele. E a alegria tem essa classificação no pensamento de Jonathan Edwards. O que a gente vai fazer aqui nos minutos que nós temos é olhar para isso, olhando para a Trindade, olhando para a criação, olhando para a queda humana, olhando para a redenção, traçando então o papel da alegria lá no mistério da Trindade, e andando através de toda a história, olhando para a alegria como algo
essencial. Então, como tudo se encaixa, é simplesmente magnífico no pensamento de Jonathan Edwards. Pai, Filho e Espírito Santo. É aqui que nós começamos com o próprio Deus, com o Deus eterno, não é? E a gente vai ver que a alegria é essencial para o ser trinitário de Deus, para nós compreendermos quem é Deus, esse Deus trino, e que o homem foi criado à imagem de Deus. E isso mostra que ele foi criado à imagem de Deus, de forma que a alegria é essencial para a nossa integridade e nossa união com Deus, como ela é essencial na própria Trindade. Para Jonathan Edwards, ele diz: Deus Pai é, abre aspas, a divindade subsistindo da maneira primordial, não originada e mais absoluta, ou a divindade em sua existência direta. Ele está falando do Deus Pai, a divindade subsistindo de maneira primordial, não originada e mais absoluta, ou a divindade em sua existência direta. E então, o Filho e o Espírito Santo têm o seu ser eterno, como Deus, conhecendo-se perfeitamente, e Deus se deleitando em si perfeitamente. Então, ele nos mostra o Pai, e quando Deus se conhece perfeitamente, esse conhecimento perfeito de Deus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é Cristo. E Deus deleitando-se em si infinitamente é o Espírito Santo. E ele diz assim, abre aspas, como Deus em perfeita clareza, plenitude e força entende a si mesmo, vê sua própria essência, na qual não há distinção de substância e ato, mas é totalmente substância e totalmente ato, aquela ideia que Deus tem de si mesmo é absolutamente Ele mesmo. Esta representação da natureza e essência divina é a natureza e essência divinas novamente. Assim, pelo pensamento de Deus sobre a divindade, certamente deve ser gerada. Nisso, há outra pessoa gerada. Existe outro infinito, eterno, todo-poderoso e santíssimo, e o mesmo Deus, a mesmíssima natureza divina. As palavras de Jonathan Edwards nunca são muito fáceis de nós pegarmos assim rapidamente. Jonathan Edwards, ele se esforça apenas para fazer uma conceituação de como o Filho é eternamente gerado. Ele é eternamente o Filho, no conhecimento de Deus, no conhecimento do Pai. Ele também se esforça para mostrar que isso está de acordo com a linguagem bíblica. Ele é o Logos de Deus, João 1, de 1 a 5. Ele é a imagem, Deus sempre, infinitamente, sem nunca ter início, teve um Logos, uma imagem perfeita de si mesmo, que é a imagem de Deus, 2 Coríntios 4:4, e o esplendor da glória de Deus e a exata expressão da sua natureza, em Hebreus 1:3. Assim, a segunda pessoa da Trindade é gerada eternamente pela imagem de Deus em Deus, Deus pensando em Deus, Deus contemplando Deus, conhecendo em tal plenitude que a pessoa é totalmente Deus. Ele diz assim, abre aspas, ele é a ideia pessoal eterna, necessária, perfeita, substancial que Deus tem de si mesmo. Essa é uma linguagem, a gente poderia dizer, arriscada, de Jonathan Edwards, e algumas pessoas o criticaram por isso, mas ele não está minimizando a natureza pessoal e plena do Filho nesse tipo de concepção, de forma nenhuma. Ele diz assim, sendo a divindade assim gerada por Deus, ter uma ideia de si mesmo, uma visão exata do que ele é, e se apresentar em uma substância ou pessoa distinta nessa ideia, procede-se um ato mais puro, e uma energia infinitamente santa e doce surge entre o Pai e o Filho,
por seu amor e a alegria serem mútuas, no amor mútuo e no deleite mútuo. A divindade se torna toda ação. A própria essência divina flui e é como que exalada em amor e alegria. De modo que a divindade aí se apresenta ainda de outra maneira, na mesma substância. E aí procede a terceira pessoa na Trindade, o Espírito Santo, não é? Que é a deidade em ação. Portanto, o Filho de Deus é o pessoal totalmente divino, manifestando-se na ideia que Deus tem de si mesmo, como Deus vê perfeitamente a si mesmo, gerada pela compreensão infinita de Deus de si mesmo, uma compreensão perfeita e completa que Deus tem de si mesmo, é Cristo. E o Espírito Santo é a manifestação pessoal e totalmente divina da alegria de Deus em si mesmo. A alegria do Pai no Filho, que é a sua imagem, e a alegria do Filho no Pai, gerada pelo infinito deleite eterno entre o Pai e o Filho. Então aqui está o resumo de Jonathan Edwards sobre a Trindade. O Pai é a deidade subsistindo da maneira primordial, não originada e mais absoluta, ou a deidade em sua existência direta. O Filho é a divindade gerada pela compreensão de Deus, ou tendo uma ideia de si mesmo e subsistindo dessa ideia. O Espírito Santo é a deidade subsistindo em ação, ou a essência divina fluindo e exalando no infinito amor de Deus e deleite, alegria em si mesmo. E acredito que toda a essência divina subsiste verdadeira e distintamente, tanto na ideia divina, quanto no amor divino, o que, portanto, cada um deles são pessoas propriamente distintas. Então, a principal coisa a ver para nosso propósito, ao pensarmos nessa centralidade da alegria, começando na Trindade, é que para Jonathan Edwards, o ser de Deus consiste essencialmente em conhecer a si mesmo e deleitar-se em si mesmo, alegrar-se em si mesmo, eternamente. É por isso que ele é o eu sou, ele não precisa, não tem necessidades, não é? Então ele conhece a si mesmo em Cristo. Ou na segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele conhece a si mesmo perfeitamente. Esse conhecimento perfeito dele mesmo é ele próprio, uma pessoa. E o seu se deleitar em si mesmo, se alegrar, em si mesmo, na imagem perfeita dele que é Cristo, é o Espírito Santo. Seu conhecimento de si mesmo é infinito, é Deus. E seu deleite em si mesmo é infinito, é Deus, é uma pessoa. O ser do Filho é a manifestação pessoal do conhecimento de Deus de si mesmo. E o ser do Espírito Santo é a manifestação pessoal da alegria infinita de Deus e perfeita de Deus em si mesmo. Então, a alegria não é apenas, por isso que nós começamos assim, lá no início, né? A alegria não é apenas uma questão ética, secundária, na teologia cristã, mas parte da ontologia fundamental, para você entender a Trindade e todas as coisas, no coração do que Deus é, como Deus eternamente, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo é a subsistência pessoal da alegria de Deus em si mesmo. Você não pode dizer nada maior sobre a alegria do que isso. Você não pode ver nada estando no lugar mais alto e mais exaltado do que isso. Você está vendo o coração do mistério do Deus Trino, na alegria de Deus. Agora nós passamos para a criação. A implicação da natureza do ser divino é que o ser de Deus, como conhecimento perfeito de si mesmo, e a alegria perfeita em si mesmo, é que ele pretendia exibir e comunicar na criação esse conhecimento perfeito de si mesmo no Logos, e a alegria infinita em si mesmo no Espírito, e ele vai exibir isso e comunicar a criatura na criação, tendo o homem como ápice da criação.
Ele quer comunicar o conhecimento trinitário de si mesmo ao homem. Essa glória infinita, de alegria e deleite. E a alegria trinitária, então, vai ser revelada em toda a criação e especialmente no homem. Ele quer que o homem veja e compartilhe o conhecimento que ele tem de si mesmo, Cristo. E tenha a alegria que ele tem em si mesmo, no Espírito Santo. Então, a gente sabe que Jesus orou para que a minha alegria esteja neles. Ao fazer isso, Deus, ao criar com esse propósito, você vê que todas as coisas que existem, existem por causa dessa alegria infinita e deleite infinito de Deus, em Deus mesmo. E Jonathan diz assim, então, porque ele valoriza infinitamente sua própria glória, consistindo no conhecimento de si mesmo, no amor a si mesmo e na complacência e alegria em si mesmo, ele, portanto, valorizou a imagem, comunicação ou participação destes na criatura. Ou seja, o homem é o ápice porque ele foi criado à imagem de Deus, no sentido de que ele vai poder compartilhar algo dessa alegria eterna, não é? Que Deus tem em si mesmo, porque ele valoriza infinitamente a sua própria glória, consistindo no conhecimento de si mesmo, no amor a si mesmo e na complacência e alegria em si mesmo. Ele, portanto, valorizou a imagem, comunicação ou participação destes na criatura. Então, o que significa é que a harmonia de tudo isso soa não só bela, não é, mas como imensa para nós. Deus criou o homem com duas faculdades que refletem o seu ser essencial, não é? E por isso é dito que nós somos criados à imagem de Deus, a faculdade de compreender e a faculdade de querer. E eu tenho que esclarecer, porque Jonathan coloca essas duas faculdades. Ele quer dizer com querer, se a gente não entender o que ele quer dizer com isso, a gente perde o raciocínio, não é, dele, porque isso vai se conectar com o desfrutar. E diz assim, abre aspas, Deus dotou a alma de duas faculdades. Uma é aquela pela qual ele é capaz de percepção e especulação, que é chamado de entendimento. A outra faculdade é aquela pela qual a alma não apenas percebe e vê as coisas, mas é inclinada de alguma forma, seja como gostar ou não gostar, agradar ou desagradar, aprovar ou rejeitar. Esta faculdade, às vezes, é chamada de vontade. Então, Jonathan Edwards, ele não tem um papel para uma terceira faculdade chamada emoção, não é? Como nós costumamos pensar. Frequentemente a gente pensa assim, saber, desejar e sentir, não é? Mas ele não. Ele tem duas faculdades na alma, não é? O corpo é outra coisa. Portanto, não há um terceiro corpo docente para Jonathan Edwards. O que são os afetos? O que são as afeições? Amor, ódio, desejo, medo, esperança. O que são essas coisas em sua psicologia da alma humana? Elas são, abre aspas, os exercícios mais vigorosos e sensíveis da inclinação e da vontade da alma. Ele continua, a vontade e as afeições da alma não são duas faculdades. As emoções, as afeições uma faculdade e a vontade outra faculdade. Não. A vontade e as afeições da alma não são duas faculdades. As afeições não são essencialmente distintas da vontade, nem diferem dos meros atos da vontade e inclinação da alma, mas apenas na vivacidade e sensibilidade do exercício. Portanto, escolher algo por força de vontade, vou fazer algo por força de vontade, a gente tem essa expressão, né? E escolher algo porque você ama e desfruta, não são ações de faculdades distintas, como parece
que são quando a gente fala, não, estou fazendo isso aqui só por força de vontade. Isso aqui eu faço porque eu adoro fazer isso, eu amo fazer isso. Elas são simplesmente a atuação da vontade com menos inclinação e com mais inclinação. Não é? Com menos inclinação, nós podemos chamar que aquilo é só a força de vontade. E quando a gente fala, não, estou fazendo isso aqui porque eu gosto de fazer isso, a gente não está descrevendo coisas diferentes, mas simplesmente uma ação da vontade com menos inclinação e uma ação da vontade com mais inclinação. É importante ver para entender como a alma humana é a imagem de Deus nessas duas faculdades que nós temos. Então Deus criou o homem à sua imagem, com a capacidade de conhecer a verdade e a capacidade de desejar, de querer. Isso é, estar inclinado, não é? Ou rejeitar. Mas Ele criou para nós podermos conhecer e desfrutar supremamente o que é supremamente agradável, não é? Em Deus. Compreender Deus, e então ao compreender, desejar, e ao desejar, desfrutar o que Ele é. Então a razão para essa criação é para que a glória de Deus pudesse ser exibida mais plenamente no homem do que em qualquer outra coisa criada, e conhecer Deus, e desfrutar Deus, e compreender Deus, e se regozijar em Deus, e vê-lo, e saboreá-lo, não é? E ter deleite. Então, tudo que nós pregamos, na verdade, aqui, é só tentando pegar essas coisas que a princípio podem parecer mais complexas e tentar falar em todos os lugares da Bíblia essa verdade essencial de uma maneira que não pareça complicada, não é? O próximo a próxima afirmação de Jonathan Edwards é um parágrafo essencial, não é? É uma das coisas mais importantes, eu acho, escritas fora da Bíblia, para a compreensão de todas as coisas, para a compreensão da realidade trinitária de Deus, para conhecer plenamente a pessoa do seu Filho e desfrutar Deus plenamente na pessoa do Espírito Santo. Isso se reflete em nossa capacidade de conhecer a realidade e amar a realidade última, não é? Então, Jonathan diz assim: Deus é glorificado dentro de si de duas maneiras. É por isso que era importante nós vermos aquelas duas coisas que fazem nós sermos a imagem de Deus. Ele diz assim: Deus é glorificado dentro de si de duas maneiras. Primeiro, aparecendo ou sendo manifestado a si mesmo, né, em sua própria ideia perfeita, ou em seu Filho, que é o brilho da sua glória. E dois, desfrutando e se deleitando em si mesmo, naquilo que ele vê perfeitamente em seu Filho, fluindo em infinito amor e deleite por si mesmo, ou em seu Espírito, o Espírito Santo. Então deixa eu ler de novo. Deus é glorificado dentro de si mesmo de duas maneiras. Aparecendo ou sendo manifestado a si mesmo em sua própria mente, ideia perfeita, ou em seu Filho, que é o brilho da sua glória. E aí, quando ele vê a si mesmo perfeitamente assim, desfrutando e se deleitando em si mesmo, fluindo em infinito amor e deleite por si mesmo eternamente, ou em seu Espírito Santo. Assim, Deus também se glorifica para com as criaturas de duas maneiras. Das mesmas duas maneiras que acontece na Trindade, acontece na criatura. Ele diz, aparecendo a elas, sendo manifestado ao seu entendimento. Ou seja, você vê que isso é exatamente o que acontece lá. Deus vê a si mesmo perfeitamente em seu Filho. Nós temos essas duas coisas para que nós participássemos disso. Ele aparece a nós, sendo manifestado ao nosso entendimento,
há algo disso em tudo que ele criou, mas a revelação perfeita disso está na mesma coisa, em Cristo. E, em segundo lugar, comunicando-se em seus corações e em seu regozijo e deleite, e desfrutando das manifestações que ele faz de si mesmo. Ou seja, nós nos deleitamos profundamente, com uma alegria indizível, naquilo que ele também se alegra, no Espírito Santo. Então aqui está o que tem sido uma das coisas mais importantes que eu já li. Ele diz assim: Deus é glorificado não apenas por sua glória ser vista, mas por se alegrar nela. Quando aqueles que o veem se deleitam, Deus é mais glorificado do que se apenas o vissem. Sua glória é então recebida por toda a alma, tanto pelo entendimento quanto pelo coração. Deus fez o mundo para que pudesse se comunicar e a criatura recebesse sua glória, mas para que fosse recebida tanto pela mente como pelo coração. Aquele que testifica que tem uma ideia da glória de Deus não glorifica a Deus, como aquele que testifica também sua aprovação e o seu prazer naquilo que vê. O que emerge desse parágrafo é que a alegria em Deus não está apenas no cerne do que significa Deus ser Deus. Não é? Está, mas no cerne do que significa glorificar a Deus. Como Deus vê a si mesmo e se deleita em si mesmo, glorificar a Deus é exatamente ver a revelação perfeita de Deus e se deleitar nela como ele faz. Você vê que então o deleite, a alegria, tanto define o ser de Deus, quanto define como nós glorificamos Deus. Então, Deus é glorificado não apenas em sua glória ser vista, mas em se alegrar. Ou seja, Deus, por exemplo, vê a si mesmo perfeitamente na segunda pessoa em Cristo, mas isso não é agora, é tudo que ele vê enche o seu coração de alegria e gozo infinito. Então, Deus é glorificado em nós não apenas em sua glória ser vista, mas em se alegrar quando aqueles que a veem se deleitam. Deus é mais glorificado do que apenas se fosse visto. Então, se você acreditar nisso, tudo na sua vida muda, não é? Como nós aconselhamos as pessoas, como nós vemos casamentos e funerais e pregação e educamos nossos filhos e não há nada que possa ser mais profundo para conhecermos Deus e para glorificarmos Deus do que essa centralidade de Deus em si mesmo, em se ver perfeitamente, se deleitar perfeitamente em si mesmo, e nós sendo levados a vê-lo pelo que ele é e nos deleitarmos no que ele é. Uma das maiores revelações sobre Deus que vem ao ver esse papel essencial, central, final da alegria, glorificando Deus, é que nós não precisamos pensar que duas coisas que nós acharemos importantes ficarem uma contra a outra, não é? Porque nós podíamos pensar que o nosso deleite profundo, ou a alegria de Deus, ou a alegria, ou a glória de Deus é aquilo no qual nós devemos nos concentrar. O que seria mais importante? Nossa alegria e gozo e alegria sem fim, ou a glória de Deus? Não é? Isso seria um problema, mas aqui você vê que, na verdade, essa tensão simplesmente não existe. Não é? Ele criou o mundo para nós, ou criou o mundo para Ele? Ele criou o mundo para nos mostrar sua glória ou para nos fazer felizes? Ele criou o mundo para mostrar a glória dele ou para nos encher de alegria? Se você está compreendendo, não é? Você verá imediatamente que essas
não são alternativas. Ele criou o mundo para a sua glória. E eu só glorifico a Ele quando eu tenho alegria completa na sua glória. Portanto, o nosso deleite, prazer e alegria e a glória de Deus estão em perfeita harmonia. Eu fui criado para ser infinitamente feliz. E Deus fez todas as coisas para mostrar a sua glória. E essas duas coisas estão juntas. Elas não estão lutando uma com a outra. Não são alternativas. Eu não vivo ou para a felicidade final de Josemar ou para a glória de Deus. Porque Deus, a glória infinita dele é contemplar Ele mesmo e se alegrar infinitamente. E para isso Ele criou o mundo. Então, essas coisas acontecem no mesmo momento. E quando for perfeito, será o fim para o qual todas as coisas foram feitas. Jonathan diz assim: Deus, na busca da sua glória, busca o bem de suas criaturas, por causa da emanação da sua glória. Implica excelência comunicada e felicidade de sua criatura. Sua excelência e felicidade nada mais são do que a emanação e a expressão da glória de Deus. Deus, ao buscar sua glória e felicidade, busca a si mesmo. E ao buscar a si mesmo, isto é, difuso e expresso, ele busca sua glória e felicidade. Então, a alegria é central e essencial para o que significa Deus ser Deus. Deus é totalmente, infinitamente satisfeito, pleno, feliz, se deleita infinitamente em si mesmo. E isso é central para nós glorificarmos a Deus. Plenitude, felicidade, alegria indizível. Então, ao criar o mundo, Deus deveria derramar e compartilhar o que a Trindade está desfrutando e conhecendo. E o que a Trindade conhece? Deus conhece a si mesmo perfeitamente na Trindade em Cristo, e se deleita infinitamente, e se alegra no Espírito. E Deus fez tudo para colocar isso em exibição, tornar isso público nas almas que foram criadas à sua imagem, de tal forma que nós temos capacidade de conhecer ao máximo do que uma criatura pode, não é? E desfrutar daquilo que é infinitamente deleitoso, agradável e produz alegria. Então, não há nenhum conflito entre a glória de Deus e a minha felicidade final, imensa e eterna. Então, naquela experiência de conhecer a verdade infinita e bela e gloriosa e desfrutar disso, nós nos tornamos mais e mais felizes de um grau de glória para outro, não é? E de modo que você não ousa a fazer disso uma alternativa. As pessoas não vão lutar entre uma alternativa entre viver para a glória de Cristo e ser cheio de alegria, não é? Ele criou o universo para fazer o homem feliz, ou ele criou o universo para ele parecer glorioso? As duas coisas são a mesma coisa, não é? Quando ele contempla a si mesmo, ele é infinitamente satisfeito. Quando ele criou o universo para a sua glória, ao contemplá-lo, eu sou levado a ser infinitamente satisfeito. Então, nunca pode haver um conflito entre a felicidade suprema. É por isso que nós precisamos falar de suprema. Nós podemos ter felicidade em algumas coisas que, por fim, evaporam, não é? Por fim, se vão. Nunca pode haver um conflito entre a felicidade suprema do homem e a glorificação suprema de Deus. Só a nossa felicidade suprema glorifica a Deus supremamente nas nossas vidas. E esse é um pensamento libertador, não é? Só a minha alegria plena glorifica a Deus plenamente. Então, existem várias maneiras de ser feliz, entre aspas, por um bocado de tempo, não é? Que desonra a Deus. Mas nunca haverá conflito entre a alegria suprema de um homem e a glorificação suprema de Deus. Pelo contrário,
não é? Então a felicidade suprema só é encontrada em conhecer e desfrutar Deus supremamente. Deus é infinitamente feliz porque Ele conhece a si mesmo infinitamente e se deleita em si mesmo infinitamente. Agora, quando a raça humana caiu em Adão, não apenas incorremos em culpa por nossa união com Adão. Alguma coisa aconteceu com Adão que se tornou a realidade de todos os seus descendentes. Nós herdamos uma natureza que não desfruta Deus e não pode desfrutar. Romanos 8, 7, 8 diz: a mente que está voltada para a carne é hostil a Deus, pois não se submete à lei de Deus, na verdade não pode. Aqueles que estão na carne, ou seja, aqueles que são homens naturais, não podem agradar a Deus. Nossas afeições hoje são profundamente mal direcionadas, além de qualquer remédio humano, de qualquer psicologia humana. Não é? O santo amor dos nossos corações e deleite que um dia encontrou todo o seu bem em Deus, desmoronou. Jonathan Edwards diz assim: reduzido a um pequeno ponto circunscrito e fechado dentro de si mesmo, com a exclusão de outros, Deus foi abandonado e seus semelhantes abandonados. E o homem se retirou para dentro de si mesmo e tornou-se totalmente governado por princípios estreitos, egoístas, voltado para si mesmo. Totalmente governado é a maneira de Jonathan Edwards de falar da incapacidade moral. Há uma incapacidade moral em nós. Ele usa o totalmente governado. Incapacidade natural para Jonathan Edwards é ser incapaz de fazer algo embora você queira fazer. A obra incrível dele, né, sobre o livre-arbítrio, ele vai discorrer a respeito disso longamente. Mas o que é incapacidade natural? É você querer algo, mas algo impede o que você quer, e impede até o que você mais quer. Isso é incapacidade natural. Não é? Você é impedido por algo extrínseco à sua vontade, como se você estivesse acorrentado numa cadeira, não é? E você está disposto a sair, você quer sair, esse é o seu desejo, com todo o seu coração você quer sair, mas você está acorrentado ali, você não pode sair. Isso seria uma capacidade natural, não é? E não é isso que é a nossa depravação. A depravação do homem, a depravação dos nossos corações não é uma incapacidade natural, que seria eu querer muito algo, como muitas vezes as pessoas, quando estão olhando para as doutrinas, elas falam: quer dizer então que o homem pode querer ir para o céu, amar a Deus, mas Deus vai dizer: não, você não foi escolhido. Isso, as pessoas não entenderam nada, não é? Porque você está pensando numa incapacidade natural. Eu quero muito algo, mas eu estou amarrado, não é? Eu desejo muito algo, mas algo me impede. Isso não tem nada a ver com a nossa depravação. Nossa depravação é uma incapacidade moral. Significa ser incapaz de fazer algo porque você não tem nenhuma inclinação para fazer aquilo. Sua vontade é tão corrupta que você não pode desejar o que você deveria desejar. Todos nós sabemos que, por experiência pessoal, que isso é real. E isso é óbvio. A incapacidade natural é atenuante. Eu quero fazer algo, mas eu não posso, porque há um impedimento que não sou eu mesmo para aquilo. Mas a incapacidade moral, ela aumenta a nossa culpa e não diminui. Se uma pessoa falar assim: eu estrangulo pessoas porque eu não posso evitar, não é? Eu tenho que fazer, então você não acharia que essa pessoa é menos culpada, porque ela internamente sente que ela tem que fazer isso, ela só se satisfaz fazendo isso. Você acharia ela mais perversa, mais má. Isso é real, é uma escravidão horrível, é uma condição assustadora. A nossa vontade é muito corrupta para nós nos deleitarmos na santidade. Nossa natureza, como nós nascemos, só consegue se deleitar no pecado, no oposto da santidade.
Não nos deleitamos por natureza nas coisas de Deus. Por natureza, nossa mente é inimiga no sentido de que não há nada que revele Deus que a nossa vontade acha atraente, bela ou desejável. Somos como bestas que bebem veneno. Romanos 1,23 diz: trocamos a glória de Deus imortal por imagens que lembram o homem mortal. Aqui está a forma como Jonathan Edwards colocou: as afeições malignas consistem radicalmente em amor desordenado por outras coisas além de Deus, por coisas que não são Deus. Então a essência da queda, a essência da natureza caída do homem é que nossas mentes são incapazes de ver Deus como supremamente belo. A maioria das pessoas, dos cristãos que lutam com a ideia de alegria e deleite em Deus, é porque há uma incapacidade de ver que realmente em Deus haja algo belo assim, agradável assim, deleitoso assim. E nossa vontade são incapazes de desfrutar de Deus como supremamente agradável. E no entanto, ela é capaz de achar supremamente agradável, muito agradável, o pecado e todas as coisas que são o oposto da santidade. A Bíblia diz assim: ó, prove e veja que o Senhor é bom. Salmo 34:8. Não podemos ver ou provar que Deus é bom. O homem nasceu com uma natureza que ele não pode ver e nem provar que Deus é bom. Assim nós nos entregamos como animais a prazeres fugazes que no final vão nos envenenar e matar para sempre. Salmo 73:22, Hebreus 11:25. Deus diz assim, para explicar graficamente isso que o coração do homem é: o meu povo cometeu 2 males, a mim eles me abandonaram, a fonte das águas vivas. Mas aí eles ficam com sede, não é? Porque você abandonou as águas. Mas aí você olha para um monte de lama e aquilo atrai o seu coração. As fontes cristalinas, o seu coração te uma repulsa. Mas quando você vê aquela lama, aquele lamaçal, você sente um desejo enorme daquilo. Mas é óbvio que a lama não vai matar a sua sede, não é? Como eu disse, não há remédios, não é? Humanos para o problema da alma humana, não há remédio na psicologia humana para o problema da alma humana, porque me abandonaram a fonte das águas, mas eles cavaram, eles viram outra coisa, cisternas rotas que não retêm as águas. Isso é a definição de pecado. Pecado é se afastar de Deus como algo satisfatório e cavar no lixo achando que lá vai ter algo satisfatório. E chupar o solo do lixão, tentando desesperadamente matar a sede, depois de ter olhado para a alternativa, que era a fonte cristalina, que é Deus, e ter de alguma maneira achado que naquele lixo você encontraria algo mais profundo, melhor, mais satisfatório do que Deus. Isso é só para mostrar de maneira gráfica o que Paulo chama da inimizade da mente do homem para com Deus. E como isso é resistido, não é? Quando as pessoas abraçam o fato de não poder, de não sequer compreenderem o fato de que o chamado de Deus nos leva à alegria em Deus, é porque elas não conseguem ver realmente. Como esse que está chupando o lixo, tentando achar algo que o satisfaça, você, se estivesse numa condição oposta dele, pensaria: como alguém pode estar ali remexendo naquele lixo, tendo essa coisa pura e cristalina aqui? Você, se estivesse fora daquela condição, acharia o que o verso diz: espantai-vos, ó céus, escandalizai-vos. Essas pessoas fizeram 2 coisas: elas abandonaram a fonte, não havia nelas, havia uma incapacidade moral de ver a beleza, o valor dessa fonte infinita. E elas juntaram isso a outro mal. Elas viram que há um valor, há alguma coisa que elas podem achar para satisfazer-se no lixo, na lama. Então a essência do mal, a natureza central do pecado, é preferir qualquer coisa que não Deus. E qualquer coisa que não Deus tem que ser da criação de Deus. Por isso que Paulo fala sobre a criação. Todos nós pecamos e deixamos de abraçar a glória de Deus como nosso tesouro supremo. Nós somos destituídos dessa glória. Nós o trocamos por algo
que não pode satisfazer. É óbvio que alguém pode trocar uma fonte de águas límpidas por uma poça de lama, mas é óbvio também que a poça de lama não vai matar a sede daquela pessoa. E assim Deus é desonrado e nós ficamos insatisfeitos para sempre. Somos condenados à insatisfação até a insatisfação final e eterna. Por uma vida inteira de insultos diários a Deus. A vida inteira do homem é: Deus, isso aqui é melhor do que você. Deus, aquilo lá é melhor do que você. Todas as coisas são melhores do que você. A vida do ser humano é um contínuo pecado, porque é uma contínua declaração de que tudo na criação é melhor do que Deus. Os insultos que subiram da terra hoje a Deus, não é que simplesmente as pessoas fizeram coisas terríveis, não é? É porque cada ato estava insultando Deus, dizendo: tudo é preferível a ti. Eu acho que isso vai me dar alegria. Nós começamos hoje com Jesus dizendo: não busque a comida que perece, não gaste a sua vida, mas é isso que o ser humano vai fazer. Não é uma incapacidade natural, uma incapacidade moral. Essa é a condição do homem. Estamos em cativeiro, temos uma incapacidade moral de amar a Deus, se deleitar em Deus, desfrutar em Deus. Ou seja, nós, aqueles que Deus deu ao seu Filho, um dia serão levados a ser como Ele. Como que? Deus contempla a si mesmo, se deleita infinitamente naquilo que é perfeito e tem alegria infinita. O pecado e o nosso estado, o estado do homem é exatamente o oposto. Nós fomos criados, então, para ver Deus pelo que Ele é e em sua beleza irresistível, estarmos totalmente satisfeitos como Ele está. Então, o que é a redenção? A condição decaída da humanidade não é o fim da história. Graças a Deus. Deus imediatamente se compromete a colocar em movimento o seu plano de redenção, que é um plano eterno. Por quê? Porque toda a criação não poderia mostrar realmente a glória da alegria e do gozo na Trindade, não é? Então o Filho veio ao mundo para recuperar o que foi perdido, mas não recuperar o que havia sido perdido, mas para nos levar para o propósito final de todas as coisas, não é? Ou seja, a glória de Deus e a alegria do homem. É assim que nós podemos resumir o propósito original da criação de Deus. Não seria alcançado sem a cruz e sem a revelação perfeita do Pai em Cristo. Portanto, Jesus não recupera algo que é perdido, Ele nos leva a algo que estava à frente mesmo. Então, a glória de Deus e a alegria do homem e sua glória foram manchadas, escondidas, pisoteadas, menosprezadas, e nossos corações escolheram a vida inteira em total incapacidade moral, tudo o que não podia nos satisfazer, mas nós achávamos tudo preferível a Deus. Na morte e ressurreição de Jesus, o propósito original da criação é mais do que recuperado. Primeiro, os incontáveis pecados do povo de Deus, daqueles que o Pai deu ao Filho, em preferir a criação ao Criador, foram punidos na morte de Cristo para que a santa ira de Deus fosse satisfeita. Em segundo lugar, a glória da majestade de Deus, que havia sido difamada. Porque quando eu digo que o lixo vale mais do que você, eu difamei você, não é? Se eu falasse que prefiro um cachorro a você, você se sentiria ofendido. Quando a gente diz diariamente que todas as porcarias valem mais do que Deus, é óbvio, Ele sendo Deus infinito e perfeito, o tamanho dessa ofensa é infinita e perfeita. Então, em segundo lugar, a glória da majestade de Deus, que havia sido difamada por meio do nosso pecado, foi restaurada e reparada pelo sacrifício de Cristo, de glorificação de Cristo, que mostra o valor infinito que cada pecado fez o oposto. Em terceiro lugar, a justiça perfeita que nós precisávamos para estar diante de um Deus santo, sem sermos consumidos, foi completa para que
pudéssemos, pela fé dada a nós como um dom, essa justiça ser imputada a nós. Em quarto lugar, os privilégios da nova aliança, do novo nascimento, da santificação, foram adquiridos para que o Espírito Santo pudesse ser derramado em nosso ser, não é? Com o seu poder renovador, para que os cegos pudessem ver, para que os corações de pedra se tornassem de carne. Então, Jonathan Edwards apontou em seu segundo sermão mais famoso, mas eu acho o melhor de todos, na verdade, eu acho que o melhor sermão que já foi pregado, não é? Ele diz assim: no caso deles, o Deus deste mundo, ele cita o apóstolo Paulo, né, cegou a mente dos incrédulos para impedi-los de ver a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, pois o que proclamamos não somos nós mesmos, diz Paulo, mas Jesus Cristo como Senhor, conosco como seus servos por amor de Jesus, pois Deus que disse, das trevas brilha a luz, brilhou em nosso coração para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, onde sempre esteve, onde o Pai sempre contemplou a sua glória, em Cristo, não é? Então qual é o remédio para a nossa cegueira e para a nossa morte? De modo que não podemos ver a luz, não podemos ver a glória, não podemos provar e não podemos então nos deleitar nessa glória. Então a obra de Deus em nós é que num instante tudo isso é tolice para nós, não é? E no outro instante aquilo que era uma pedra de tropeço é a coisa mais preciosa para nós. Não é um processo. Deus não passa de ser aquilo que Ele é para todas as mentes, inimizade, para por um longo processo ser amado e... Não. Isso acontece assim, não é? Bem, em 2 Coríntios 4:6, aconteceu. O Deus que disse, haja luz lá no início, brilhou em nossos corações. Jonathan Edwards chamou de luz divina e sobrenatural, imediata, transmitida à alma. E essa é uma tradução fiel de 2 Coríntios 4:6. Deus diz ao coração morto de Josemar há anos e anos atrás, haja luz. E o que era entediante, e o que era tolo, o que era confuso e irrelevante, se tornou tudo. E aí então o nome disso é que eu nasci de novo. E isso é regeneração. Essa é uma realidade espiritual, não é física, não tem a ver com a minha biologia. E a luz que ele comunicou permite que a mente agora possa ver a beleza da sua glória, a beleza que infinitamente, eternamente ele viu em seu Filho, e pelo valor infinito que tem e assim, quando eu sou levado a enxergar a beleza, não precisa haver uma ordem para me alegrar. Quando você vê algo que é belo para você, você se alegra, você se deleita. Não é necessário haver uma ordem para te levar a uma paisagem maravilhosa e agora se alegre no que você está vendo. Não, se for maravilhosa para você, você se alegra, você fica espantado, você fica maravilhado. Não precisa haver uma ordem. A questão agora é que eu estou vendo algo maravilhoso para mim, então eu me maravilho. Essa é a... Então, uma nova visão gera um novo sabor. Nós o vemos como algo atraente, como bonito, como algo que nos satisfaz. E sem qualquer longa cadeia de raciocínio, nós estamos lá com nossos corações clivando e amando, e se deliciando e precisando desesperadamente ser cada vez mais satisfeitos com a sua beleza. É assim que é com o apóstolo Paulo, não é? Ele está odiando e agora ele está amando. Ele estava matando, agora ele está pronto para morrer. Então o primeiro efeito do poder de Deus no coração, na regeneração, é dar um coração um gosto divino, fazer com que eu tenha sabor para a beleza de Deus e doçura da suprema excelência da natureza de Deus, como revelada perfeitamente em seu Filho. Então o objetivo da criação, que foi perdido na queda, é restaurado, mas a gente vê
que o coração do homem agora está supremamente se regozijando no que é supremamente agradável, mas que a criação antes não podia revelar perfeitamente. Cristo veio e alcançou não apenas a restauração do que havia se perdido, mas avançou, porque Ele é a expressão exata do Pai. A criação não é. A criação expressa a glória de Deus, mas Ele é a expressão exata de Deus. E a obra de Cristo na redenção não apenas restaura, ela avança o objetivo de Deus na criação. Cristo não foi apenas um remédio para consertar o que estava quebrado. A história da redenção chega ao clímax com a cruz, não apenas como meio para nos restaurar, mas para nos levar finalmente a poder ver Deus como Deus é em Cristo. O que não seria possível sem a cruz, porque esse era o objetivo da criação. Ele não apenas recuperou o ponto, Ele era o ponto. Jesus não recupera o ponto da criação que nós perdemos, Ele é o ponto da criação. Então, por sua encarnação, morte e ressurreição, a glória de Deus foi colocada em exibição, como não seria colocada em exibição por nada mais que pudesse ser criado ou ter existido. Então Cristo não veio, morreu e ressuscitou apenas para restaurar a nossa alegria em Deus. Ele veio, ressuscitou, morreu e ressuscitou para Ele se tornar a nossa alegria em Deus, para que a alegria dele estivesse em nós. Por isso que é totalmente estranho para a Bíblia ter Cristo e não ter alegria, como se fossem coisas separadas. O Deus encarnado não apareceu simplesmente para nos capacitar a nos alegrarmos em Deus. Ele apareceu para se tornar o foco único da nossa alegria em Deus. Jonathan Edwards colocou suas lentes incomparáveis para o Evangelho da glória de Cristo, para descrever a glória de Cristo de forma mais convincente nesse sermão, que eu acho que é o melhor sermão que já foi pregado, né? A excelência de Cristo. E ele vai passar nesse longo sermão falando sobre essas belezas díspares que você só pode ver em Cristo, belezas que não podiam ser misturadas em nenhum outro lugar ou pessoa. Ele é o Deus totalmente exaltado e é humilde. Essas duas coisas não podem estar normalmente no mesmo objeto. Não é? Essa beleza de justaposição desses opostos aparentes, não é? Ele é o rei soberano, mas ele está disposto a obedecer. Essas duas coisas, o rei soberano que governa tudo, devia ser quem menos tivesse disposição para obedecer, não é? Ele é Deus, mas ele não tem por usurpação ser igual a Deus, ele pode se humilhar. Ele tem uma glória infinita, mas ele abraça da mesma maneira a humildade infinita. Ele é o Deus eterno, mas ninguém vai mostrar mais reverência a Deus do que Ele. Pai Santo, Ele se prostra, Ele tem um temor santo pelo Pai, mas Ele é igual, não é? Então, como Ele pode ter igualdade com Deus em majestade infinita e ainda assim uma reverência para com o Pai? Ele merece infinitamente todo o bem, mas Ele abraçou todo o mal de uma maneira que nós, a qualquer coisa ruim, estamos reclamando como se alguma coisa estivesse acontecendo errada. Mas Ele, que merece infinitamente o bem, esteve disposto a abraçar o mal infinito. Ele, que é supremo, se alegra em obedecer, fazer da comida dele a obediência. Ele, que é soberano e absoluto, ele se resigna à vontade do Pai. Ele é autossuficiente, não é? Então ele não depende de nada, mas ele tem total confiança no Pai. Todo o sermão de Jonathan Edwards é mostrar que as belezas que existem em Cristo você não pode ver em mais nada. Realmente é a beleza final que Deus é, que Deus via,
que Deus se alegrava, e é a mesma coisa que nós somos levados a ver e nos alegrar. Ele não apenas reparou nossa capacidade de ver algo antigo, ele se tornou o que Deus pretendia que nós víssemos o tempo todo. Na redenção, Jesus não recuperou a capacidade de a gente ver a glória de Deus, como nós perdemos um dia lá atrás. Não, ele se tornou o que Deus pretendia que nós víssemos o tempo todo. Assim, por exemplo, quando o Salmo diz: tu me fizeste conhecer o caminho da vida, em tua presença há plenitude de alegria, à tua direita estão prazeres para sempre. Os santos do Velho Testamento provaram isso, algo dessa alegria, e foi glorioso, mas ele não tinha a menor ideia do que a plenitude significava, a plenitude de alegria, a perfeição. Eles não sabiam quem era que estava à direita, que coisa era essa. Nós sabemos, não é? Nenhum dos santos conhecia a plenitude do significado daquela promessa. Davi podia falar dela com alegria, mas ele não podia entender ela, que à direita de Deus estão as suas delícias, alegria e deleite eternamente. Seu Filho. Foi necessária a encarnação, a revelação do Novo Testamento, para mostrar que os prazeres à direita de Deus são o próprio Deus, é a própria imagem perfeita do Deus Pai, Jesus Cristo. Agora ele veio, e Deus diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho toda a minha alegria. Essas são frases, nós temos que acabar, né, que passam por nós muito facilmente. Mas quando nós pensamos em Deus falando todo o meu prazer, em toda a minha alegria, nós não estamos pensando em bilhões de toneladas de prazer. Nós pensamos simplesmente que nós não temos palavras para mensurar. Este é o meu Filho amado, em quem eu, o Deus Todo-Poderoso, com uma mente infinita, com energia infinita, sem começo e sem fim, eu, sendo quem eu sou, infinito, estou totalmente satisfeito, desde toda a eternidade. Agora vocês podem ver qual é a minha alegria. Agora vocês podem ver qual é o meu deleite, o que me satisfaz. Agora você pode ver a alegria que está à minha direita, aquelas delícias perpetuamente que está à minha direita. Minha alegria é a minha alegria em minha imagem, em meu Filho. Você agora pode entrar nisso. É como se você estivesse ouvindo: entre no gozo do teu Senhor, entre na alegria da Trindade lá na eternidade. Jesus orou, sofreu pelo que nenhum olho viu, ou ouvido ouviu, que nós seríamos levados a ver a beleza final que satisfaz e alegra o coração de Deus. Sermos ligados a Deus pelo amor interior de Deus por Deus mesmo, de Deus ao contemplar a sua imagem perfeita, Cristo, e ter um deleite infinito nisso, o Espírito. E ele diz para nós: eu lhes dei o teu nome e continuarei a fazê-lo conhecido, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Não há misericórdia no amor de Deus por Jesus na Trindade, queridos. Jesus não ama, o Pai não ama o Filho perfeitamente, porque é bondoso, como a gente às vezes, né? Nosso filho às vezes não faz uma coisa tão bem, mas é nosso filho. Nós somos misericordiosos. Eles fazem um desenho, a gente sabe que aquele desenho não é lá assim, não é? Mas é o desenho do nosso filho, nós nos alegramos naquilo. É uma alegria e um amor misericordioso. Nós sabemos, não é um grande desenho, né? Mas você fica feliz, porque há uma certa misericórdia no seu amor. Porque não é perfeito, está muito longe de ser muito, não vai nem falar em perfeito, né? Está longe de ser uma coisa boa, né? Mas não há misericórdia no amor do Deus Pai por Jesus na Trindade. É tudo alegria verdadeira, é tudo justo. Quando ele diz que está totalmente satisfeito, é porque não há autossacrifício que o Pai faz para amar o Filho.
não é? Às vezes, para você amar alguém, você tem que abraçar uma coisa ruim, não é? Você tem que fazer um auto-sacrifício. Não há misericórdia nem auto-sacrifício de um pai amar o filho. É totalmente energia positiva de alegria infinita. E Jesus oro para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. O amor de Deus pelo Filho, infinito em alegria, entre em você e se torna o seu amor e alegria no Filho. Você já se sentiu emocionalmente inadequado para responder a Deus? Então você não será emocionalmente inadequado no final, porque responderá a Deus com a energia e a alegria de Deus, e esse amor infinito de Deus pelo Filho, e alegria no Filho. Seu nome é Espírito Santo. É por isso que todos os frutos produzidos pela contemplação de Cristo são fruto do Espírito Santo. O que liga os filhos de Deus ao Pai por toda a eternidade é que nós desfrutamos o Filho de Deus, com a própria alegria de Deus, o Espírito Santo em nós. E devemos acrescentar que Jesus já havia dito: essas coisas vos tenho falado, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa, em João 15:11. Então agora você tem Jesus falando algo oposto, porque lá você viu ele dizendo: para que a tua alegria esteja neles, mas agora ele está dizendo: para que a minha alegria esteja em vocês. Agora você não tem só Jesus orando pelo amor do Pai estar em nós, mas para que a alegria dele pelo Pai esteja em nós. A minha alegria no Pai, falei com vocês para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Não há outra maneira da sua alegria ser completa, a não ser que a minha alegria no Pai esteja em vocês. Devemos ter um novo corpo, ressurreto, glorificado, para a plenitude disso, que já é real em nós. Para essa experiência não ser impossível, não é? É por isso que nós temos que ter um novo corpo. 1 Coríntios 15:50 diz: a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Isso não significa que você não terá um corpo na ressurreição. Significa que nós temos que ter um novo corpo que funcione para experimentar essa alegria que o Pai tem no Filho, o Filho no Pai, e esse amor na proporção máxima da criação. Então, deixe-me dar a última citação de Jonathan Edwards. A glória de Deus é exibida e reconhecida, sua plenitude é recebida e devolvida. Aqui é tanto uma emanação e uma remanescência. A refulgência brilha sobre e para a criatura e é refletida de volta da criatura para a fonte, não é? Da luz. Os raios de glória vêm de Deus e são algo de Deus, e são devolvidos ao original, de modo que tudo é de Deus, e em Deus, e para Deus, e Deus é o começo, o meio e o fim. Neste caso, ou seja, essa é a alegria infinita, esse é o deleite infinito. Então você vê que a alegria, como eu disse no início, John Tess nos mostrou que a alegria é levada a um lugar de infinita importância. É a razão, e a única maneira de nós compreendermos quem Deus é, o Deus Trino, e como o propósito de Deus em nos levar para aquela alegria, para aquele gozo, para aquele prazer. E a única maneira de nós vermos Ele exatamente como Ele era muito mais do que o pecado não foi um ponto que atrapalhou. Nós jamais veríamos tudo que Ele é, a não ser pela sua infinita sabedoria ter feito e trazido diante de nós a beleza perfeita no Cordeiro que foi morto. Então, a alegria infinita em seu papel essencial para nós conhecermos o ser de Deus, infinita em seu papel para a nossa união com Deus, infinita e essencial, não é? Para que nós realmente conheçamos o Deus que é Pai,
Filho e Espírito Santo. Isso dá uma cor infinitamente mais profunda ao que Pedro está dizendo, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Vamos ficar de pé, vamos orar. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim, se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo grave.